Hoje nós vamos estudar sobre um tema que é: o amor é o maior. Você pode dizer isso? O amor é o maior. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia junto em João capítulo 13, do verso 34 ao 35. E enquanto você abre a Bíblia, eu quero perguntar aqui: quem já recebeu do amor de Deus? Quem aqui já provou em algum momento da sua vida o fato de que Deus te ama? Deixa eu ver. Você já experimentou o amor de Deus? E eu tenho mais uma pergunta: quem aqui quer ser ainda mais cheio do amor de Deus? Quem quer ser cheio, mais cheio do amor de Deus? E eu tenho mais uma pergunta. Pensa aí, gente, não é só para pensar. Quem aqui quer ser mais parecido com Jesus? Hoje mesmo eu estava pensando nisso e falando: Deus, eu preciso tanto. Tem tantas coisas que eu preciso ser mais parecida, né? Mesmo que Deus já tenha feito tantas coisas na minha vida, tem tantas coisas ainda que eu falo: Deus, eu preciso tanto aprender mais, ser mais parecida com o Senhor. E pense rapidinho, antes de nós lermos o texto, como que é uma pessoa parecida com Jesus? Você pensa assim em alguém e fala: nossa, essa pessoa se parece com Jesus. Pensa aí que características você atribui a essa pessoa. Quando você fala que alguém é parecido com Jesus, o que vem na sua mente? Pode falar. A bondade. Quem dá mais? A paciência. Quem mais? Quando fala eu preciso ser mais parecido com Jesus. A mansidão. E hoje nós vamos ler nesse texto o que a Bíblia fala que é a principal característica de alguém que é um discípulo de Jesus. O texto vai nos contar. E tudo que vocês falaram faz parte. Verso 34 de João 13. Vamos ler a palavra. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, qual é a principal característica que Jesus falou, que é a principal característica de um discípulo de Jesus? Qual é a principal característica? Discípulo é alguém que segue a Jesus. Discípulo é aquele que é parecido com Jesus, que segue os ensinamentos de Cristo. Qual é a principal característica? Segundo a palavra de Deus, o amor. E não apenas o amor, a forma como amamos uns aos outros. O que distingue eu e você de sermos parecidos. E esse amor, ele vai se desdobrar em mansidão, em paciência, em bondade, tudo que foi falado. Mas é o amor, o principal distintivo. Quem aqui já viu um policial, que ele tem aquele distintivo, né? Que diz que é policial. Ou alguém que é do exército, ele tem uma série de distintivos, de bottom, sei lá como que é o nome, que fala: esse é um policial. O que é o distintivo principal de um discípulo? O amor. O amor é a principal característica que nos identifica com Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós exercemos o amor, nós somos parecidos com Deus, porque Ele é o amor. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados diferentes de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, infelizmente, a nossa identidade foi corrompida pela queda. E tudo que nós deveríamos ser
é sermos pessoas amorosas. Mas a queda, ela tirou o amor e ela colocou outros elementos na natureza humana. A queda que a gente lê ali no livro de Gênesis, capítulo 3, essa queda, ela colocou outros elementos da nossa natureza, como medo, como rancor, como ódio, como egoísmo, como competição. E a gente vai ver logo ali nos primeiros capítulos da Bíblia, a gente vê um irmão, Caim, matando outro irmão, Abel, por inveja. Matou. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a queda colocou outras questões, outros elementos, outros distintivos errados em nós. E Caim mata Abel por inveja. Em seguida, a Bíblia conta que Jacó engana seu irmão Esaú por causa de uma disputa por posição. Uma disputa por posição. Em seguida, isso a gente está no primeiro livro da Bíblia só. Na casa de Jacó, existe ciúmes entre os irmãos. E os irmãos se unem. Alguns queriam matar José. Outros falaram, não vamos matar não, vamos vendê-lo como escravo. E existe ali na casa de Jacó, na vida de José, os irmãos também por causa de ciúmes, inveja. E infelizmente, irmãos, o próprio Jesus disse que não ia melhorar. Jesus disse que com o passar do tempo, o amor se esfriaria. Mateus 24:12. A Bíblia fala, quando Jesus, Mateus 24 é o texto que Jesus está falando dos últimos dias. Como é que seria os últimos dias quando estivesse próximo da volta de Jesus? Então esse capítulo de 24, Mateus 24, é chamado de princípio das dores. E a Bíblia fala então para a gente, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E nós temos vivido esses dias. Por um lado, Jesus ele disse, quem aqui é um discípulo de Jesus? Por um lado, a palavra de Deus diz, se você quer ser parecido com Jesus, se você é um discípulo de Jesus, a sua marca tem que ser o amor. E por outro lado, nós vivemos num tempo, numa sociedade, num mundo em que o amor tem se esfriado cada vez mais. Eu, alguns anos atrás, tive a oportunidade de fazer um mestrado. E no mestrado eu estudei um sociólogo, filósofo chamado Zygmunt Bauman. Bauman, ele até morreu recentemente em 2017. Ele não era cristão. Mas ele passou a analisar as características das relações de afeto, das relações de amor no tempo de hoje. No tempo atual, ele é um filósofo contemporâneo. E ele escreveu uma obra, escreveu várias, e uma delas se chama Amor Líquido. E segundo esse sociólogo, filósofo, ele diz que a característica do amor nesses dias é um amor líquido, em que os relacionamentos são colocados como descartáveis. Assim como um celular, se você pega hoje e fala, nossa, comprei o celular mais moderno de todos. Vocês sabem aí qual que é. Daqui uns 2 meses lança outro e aquele, serviu para descarte. Ele diz que assim como as mercadorias, os produtos se tornam descartáveis, as conexões estão cada vez mais superficiais.
Laços profundos, presta atenção nisso, deram lugar a conexões que podem ser desfeitas ao menor sinal de dificuldade. Puxa, começou a dar dificuldade, começou a dar um enrosco, não, então eu vou desfazer esse laço. Isso vale para casamento, isso vale para amizades, isso vale para discipulado, isso vale para a igreja. Nós vivemos num tempo em que as conexões estão superficiais. O amor como mercadoria, facilmente substituído por algo melhor. Se aparecer algo melhor, eu estou indo. Estou indo. O medo do compromisso, o desejo pela liberdade, pela satisfação imediata, falando mais alto do que construir algo a longo prazo. Quem identifica isso na nossa sociedade? Quem identifica isso? E aí, antes ainda de haver TikTok, haver Reels, vídeos curtos, ele já falava. A aceleração tecnológica, a internet, os aplicativos, facilitam o descarte rápido e impessoal. Um simples clique. Passou. Às vezes tem essas modinhas, os memes, e eu tenho filhos adolescentes, e aí eu falo para eles assim, esses dias tinha um meme, eu não sei se vocês... Eu fico sabendo aqui também as crianças, Aí eles falaram assim, sabe aquele sabor... Quem viu esse meme? Sabor... Aí esses dias, não sei que eu falei sabor... A Gabi, minha filha, que tem 11 anos, fala assim, nossa, mãe, isso daí já passou. Falei, como assim, filha? Faz 2 semanas. Mãe, mas já passou. Então, assim, a moda já não é por estação. A moda é por semana. Eu falei, é verdade, filha. Isso é tão primeira quinzena de abril. Isso passou já. E assim vai indo. Mas, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se o próprio mundo, sem a revelação de Deus, já percebe que o amor tem se esfriado, quanto mais nós, e essa palavra hoje é um alerta do Senhor para nós. Essa palavra é um convite de Deus para nós olharmos para nós mesmos. E perguntarmos, será que o meu amor também tem esfriado? Será que os meus relacionamentos, eles são aliançados ou eles são superficiais? Será que eu tenho investido em relações, em projetos, em sonhos de longo prazo? Ou eu tenho deixado me levar e quando vem as dificuldades e quando vem as situações, eu abro mão? Eu creio que Deus quer hoje esquentar o amor em nós. O convite, essa mensagem hoje de Deus para nossas vidas é para mantermos o amor aceso. O convite de Deus para nós é em meio a um mundo em que o amor tem se esfriado, em que as relações são líquidas. O que quer dizer líquidas? Você tenta pegar o líquido com a mão, Em que as relações são líquidas. Deus nos convida a nos fortalecermos no amor dele que é eterno. Amém. E sermos identificados como crentes, como cristãos, como filhos amados de Deus, pela forma em que manifestamos esse amor, aonde quer que estejamos. E eu não sei você, mas eu já fui pega em situações em que eu decidi amar, mas eu fui ferida. Eu já me peguei em situações em que eu decidi amar, mas não fui correspondida, ou a minha expectativa em relação àquela amizade, aquele relacionamento, aquele discipulado, enfim, eu fui frustrada. Quem aqui já decidiu amar alguém e se sentiu frustrado por decidir amar? E qual é a reação
até mesmo podemos dizer natural, nossa, como ser humano, é assim, nunca mais. Quem aqui já falou isso? Mas nunca mais eu confio em ninguém. Mas nunca mais eu vou me entregar tanto assim. Mas nunca mais eu vou confiar. Nos tornamos desconfiados. Até para se proteger, né? A gente fala, não. Vou vir na igreja, mas aí eu vou sentar aqui, vou ouvir e vou embora. Esse negócio de fazer amizade e tudo, não. Né? Já começa a envolver, já começa a dar problema. Né? A gente começa por causa das situações, e muitas situações são situações reais. São situações verdadeiras. Eu posso dizer, falando de igreja, que eu, como ovelha, infelizmente já fui ferida por líderes que deveriam ter cuidado de mim, mas só queriam me usar. E posso dizer que como pastora, nesses anos que temos pastoreado, quantos anos? Nesses 15 anos que temos pastoreado, eu também já fui ferida pelas ovelhas, porque também tem ovelhas que só querem nos usar. Enquanto estão ali, a gente está cuidando e tal, e aí quando acontece alguma situação, tem aqueles, graças a Deus, que quando o nosso braço cansa, vem para segurar o nosso braço. Né? Como Moisés, quando estava cansado, tem pessoas que veem, glória a Deus, por esses, muitas mais coisas boas para dizer do que ruins. Mas, infelizmente, tem aqueles que quando a gente não está com comidinha muito ali, né, para dar, em momentos de desafios, momentos de correção, vocês não vão acreditar, bloqueiam a gente. A gente fala, meu Deus, quantas vezes, quantos aconselhamentos, quantas orações. Aí você vê pelo outro Instagram do outro, que sabe quando coloca no Instagram para a gente não conseguir ver as coisas? Restringe, aí a gente não consegue ver as coisas. Então, existem situações que nos ferem em todos os âmbitos. Às vezes são os filhos, a gente ama os filhos, né? Cadê meu filho? Está ali, ó, conversando na hora da palavra. Meu Deus, não acredito nisso. A gente cuida com tanto amor, né? Vai lá, acorda de madrugada, limpa. E às vezes nos sentimos tristes, às vezes nos sentimos não valorizados. Quem aqui já passou por isso? Mas eu estou falando isso não para chorar as pitangas. Estou falando isso porque ainda que nós já tenhamos sido feridos, machucados, abandonados, incompreendidos, mesmo que você já tenha se entregue para a igreja, para pessoas, para uma amizade, dentro do seu casamento, e você pensa, eu já me entreguei tanto, o Senhor hoje te trouxe aqui, eu vou te renovar, para que o seu amor permaneça aceso. O seu amor permaneça aceso. O meu amor também permaneça aceso. Jesus nos convida para esse novo lugar. O lugar que nos distingue como discípulos de Jesus. E quando eu me converti com 21 anos. E aí eu tive aquele encontro maravilhoso, na verdade assim, vamos contar as coisas direito. Eu comecei a ir na igreja, mas demorei uns 3 anos para me firmar. Então, se você conhece alguém que fica um pé lá, um pé cá, não desista. Eu já fui uma crente raimunda. Conhece crente raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Eu já fui uma crente raimunda. Até que um dia o Senhor realmente me encontrou. E eu me firmei com o Senhor. E quando eu entendi que todos os mandamentos, eles se resumiam no amor, Deus começou a me constranger de uma forma, eu andava de ônibus na época. Eu fazia faculdade e eu pegava um monte de ônibus.
Eu fazia faculdade na Positivo, morava no Água Verde, ia de ônibus e trabalhava no Pilarzinho. Então, eu pegava um ônibus, outro ônibus, outro ônibus. E pegava, eu não sei hoje em dia, gente, faz um tempo que eu não ando de ônibus, mas quem anda pode me contar. Tem um tal de Inter 2, um ligeirinho. Gente, era muito cheio. Continua assim? Ó, passou uns anos já. Era muito cheio. E aí, o que eu fazia? Mais baixinha que sou, eu ia lá, pelo ladinho, furava a fila para poder, entrar rápido e conseguir sentar. Porque se eu não sentava, era aquela lata de sardinha. Então, eu tinha essa tática. Eu chegava ali no tubo, eu pegava lá no Campina do Siqueira e eu furava a fila e entrava. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo falou no meu coração: furar a fila é falta de amor. Porque aquela pessoa chegou antes. Ela tem o direito de entrar e sentar no lugar. Aí E aí Deus começou a constranger meu coração. E eu ia lá pro final da fila, ficava lá enlatada e tal, né? E falava, o amor exige seus sacrifícios. E eu ficava lá enlatada. Graças a Deus, passado pouco tempo, com a ajuda do meu pai, tive meu primeiro carro, né? Ganhei de presente. Então, como diz, Deus me honrou, né? Ali depois de ficar enlatado um pouquinho. Mas eu lembro que, e por isso que eu estou comentando com vocês, quando a gente tem a revelação de que ser um discípulo de Jesus é praticar o amor, isso deixa de existir aqui. É pecado fazer isso? Mas será que é pecado fazer aquilo? Não, porque tudo se resume no amor. Isso é amor? Mentir para o meu marido é amor? Então, está resolvido. Ou mentir para minha mãe? Não. Então, se resume no amor. Eu lembro que eu falei, meu Deus, e nessa época eu fazia faculdade de jornalismo, já trabalhava num veículo de comunicação, e como sempre tinha notícias de corrupção. E eu falava, se todos os políticos, a nova convertida é muito bom, né, gente? Se todos os políticos se converterem, o amor de Deus vai entrar no coração deles. E nunca mais eles vão roubar dinheiro público. E eu estava errada? Não. Porque o amor de Deus em nós é que transforma as nossas condutas. A nossa forma de ser, a nossa forma de agir, de pensar. Eu vou mentir no meu trabalho? Não. Porque o amor. E assim, Deus foi me ensinando e continua ainda hoje ministrando. A Bíblia fala que o amor é fruto do Espírito Santo. Quando eu e você, presta atenção, quando nós recebemos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, Deus passa a morar em nós. Imagine o privilégio que nós temos. Deus mora em nós. E o fato dele habitar em mim, em você, ele gera frutos. E um desses frutos é o amor, diz a palavra em Gálatas 5:22, o amor é fruto. Então, se o amor tem se esfriado, talvez nós possamos concluir que a comunhão com Deus tem se esfriado, que o relacionamento com o Espírito Santo tem se esfriado, porque o amor é fruto do Espírito. Mas afinal de contas, o que é o amor? E como esse amor pode ser praticado? Vamos para a primeira aos Coríntios 13. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia, quando o assunto é o amor. Primeiro aos Coríntios 13. Nós vamos ler cada um dos versículos juntos, do 1 ao 7, mas vamos lendo e comentando. Versículo 1, 1 aos Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Se a gente for ver o contexto, 1 Coríntios 12, qual que é o tema? Dá uma espiada na sua Bíblia aí, volta um pouquinho. Qual que é o tema? 1 Coríntios 12. São os dons espirituais. Então aqui ele faz toda a descrição dos dons, em 1 Coríntios 12. E em 1 Coríntios 13, ele vai falar que embora os dons espirituais sejam importantes para o funcionamento do corpo, eles perderão o seu valor se não forem fundamentados no amor. Falar em línguas sem amor é como um ruído sem sentido. Aqui ele está falando desse amor, um amor profundo, um amor abnegado, um amor permanente que se preocupa com o outro. Vamos continuar a leitura, verso 2. 1 Coríntios 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Qual era o contexto, gente, daqui? Aquela igreja, que era a igreja de Corinto, eles estavam brigando por causa dos dons. Acredita nisso? Não pode, né? Eles estavam competindo assim, quantos dons você tem? Qual dom é maior? Por isso que a gente lê nessa, tanto Coríntios 12, aí agora 13, depois 14, ele fala, qual é o maior? É o dom de profetizar, é o dom de línguas, né? Tem aquele debate ali. E aqui, a palavra de Deus está posicionando, fala assim, gente, não adianta vocês terem dons. Não adianta cantar, não adianta profetizar, não adianta ter uma fé, né? Quantas vezes eu e você, que somos filhos de Deus, eu mesma gosto de orar, sou uma pessoa de fé, mas aqui a Bíblia está falando assim, se eu não tiver amor, o que vai adiantar? Porque o amor, o fundamento de tudo. Né? Quantas vezes a gente lá se aplica nas regras, se aplica em fazer tudo certo, na família, em casa, no casamento, mas se não tiver o amor, nada serei. Vamos continuar a leitura, verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. Aqui ele está falando que a disposição de se sacrificar, de sofrer, deve ser movida pelo amor e não pelo orgulho, ou não por performance, não por fazer. Vamos continuar a leitura? E aí a gente vai parar um pouquinho aqui no verso 4. O amor é? O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece e não é orgulhoso. Amém ou ai de mim? Amém. Como que o verdadeiro amor se manifesta na vida de um crente, na vida de alguém que crê em Deus? O amor, ele se manifesta através da paciência, através da bondade. Isso transborda na vida de alguém que tem Deus. O amor que vem de Deus. Essas últimas semanas, na salinha das crianças, a gente fez uma série sobre os frutos do Espírito. E eu falava com as crianças, não é um fruto da Alessandra, não é o fruto do Samuel, né? Não é o fruto da Valentina, é o fruto do Espírito. É quando o Espírito Santo está em nós, ele frutifica o amor. E esse amor que vem do Espírito, quantos estão entendendo? Porque a nossa natureza, lembra que ela foi corrompida?
A nossa natureza humana, ela é egoísta. Ela não tem paciência. Ela não quer saber. Essa é a carne, essa é a nossa natureza humana. Mas eu e você seremos conhecidos pelo amor, porque cheios do Espírito podemos transbordar paciência. Agora vocês entenderam porque eu comecei a pregar falando que a palavra era para mim também, né? Meu Deus, oh Deus, me ajuda. Quantos querem falar, Senhor, me ajuda? Além de mim, me ajuda, Senhor. O amor que vem de Deus, que nos enche através do Espírito Santo, ele nos leva a suportar certos aborrecimentos, certas inconveniências, sem se queixar, sem se irritar, e nos leva a perseverar nos relacionamentos que são de Deus para nós. O amor é bondoso. O amor é bondoso significa a iniciativa de responder generosamente às necessidades dos outros. O que a natureza humana corrompida é? Centrada onde? Você tem um buraquinho na sua barriga? No seu umbigo. Mas o amor de Deus que habita em mim e você nos convida à bondade, nos convida a nos mover em direção àqueles que estão em necessidade, a acordar talvez de madrugada para ir num UPA, porque tem alguém doente lá que precisa de oração. É no momento que você poderia descansar, você ir fazer um almoço para alguém da sua família. O amor nos leva a chegar mais cedo aqui, para varrer aqui a igreja. O amor nos leva a acordar de madrugada para trocar fralda. É o amor. Esse amor. Essa semana viralizou uma música de uma cantora, né, Juliane Souza. Quem ouviu essa música? Eu não vou cantar por misericórdia de vocês. Embora hoje meu marido falou, você devia fazer aula de canto para cantar. Enfim, vamos ver. Você me aceita, Rô, com você? Ai, gente, vou deixar para vocês essa. Mas uma parte da música, que é uma música já conhecida, lá pelas tantas a música fala: dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. Salmos 86, 15. Abra lá, Salmos 86, 15. O que significa a gente cantar? Dá-me um coração igual ao teu. Como que é o coração igual de Deus? Mas tu, Senhor, é Deus compassivo. Sabe o que significa compassivo? É um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Quem pode olhar para esse versículo e cantar de novo? Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. O Giba tá lá vendo eu cantar aqui, né? O Giba é outro, né? Que fala, pastora, você tem que cantar. Ó, já tenho vários fãs já, gente, que estão querendo que eu cante. Brincadeira, gente. Olha o que essa palavra diz.
que Deus, como que é Deus? Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é tardio em se irar, grande é a fidelidade. E hoje o convite de Deus é: Deus, mantenha o meu coração, mantenha o meu amor aceso, me torne mais parecido, e ser parecido é ser cheio de amor. Ser parecido com Jesus é ter paciência. E algumas vezes eu falo para as mulheres, né? Porque como mãe a gente se identifica nesse assunto de paciência, né? Que é um desafio. E aí a gente fala assim: quando você pensar, paciência tem limite, você lembra que a paciência é fruto do Espírito, e o Espírito de Deus é ilimitado. Então sempre tem uma dose maior de paciência. Sempre tem. Assim como recebemos da bondade de Deus, devemos agir com bondade em relação a outros. O amor atencioso e disposto a ajudar outros. Amor bondoso, gentil, suave, pronto a mostrar compaixão. E voltando lá para 1 Coríntios 13, nós estamos no verso 4. Lembra que nós falamos dos irmãos brigando lá, Caim, Abel, José com seus irmãos, tudo, né, Esaú, Jacó, tudo brigando por inveja? Mas olha o que diz a palavra aqui, que o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. O ciúmes, a inveja, leva a ira, leva o ódio, a maledicência, que é falar mal um do outro, leva a contendas. Mas quando há amor, nós ficamos felizes com o progresso um do outro. Sabe, irmãos, nós temos orado, nós sonhamos com uma igreja baseada no amor. E que quando a gente vê um irmão se sobressaindo, a gente vibre, a gente fique feliz. Quando for o dia do testemunho de um, a gente vibre. Mas sabe o que acontece às vezes? Não nessa igreja, outras. A gente fala: nossa Deus, só ele dá testemunho, eu aqui nadinha, né? Parece que o Senhor só ama ele, só ele dá testemunho. Meu é só luta, né? Quando é testemunho de luta, sou eu. Quando é testemunho de bênção, é outro. Às vezes a gente fica rancoroso até com Deus. E a gente, em vez de vibrar com o outro, quando vê, a gente está até chateado. Mas o Senhor hoje está nos renovando no amor dele, amém? Para que a gente possa vibrar um com o outro. A rivalidade não está convidada, a competição não está convidada, mas nós sermos uma igreja baseada no amor. Que na sua família, na relação do casal, falando aqui aos casados, quantos casamentos existem rivalidade entre os cônjuges? Quem ganha mais? Quem é melhor nisso, melhor naquilo? Infelizmente, é uma realidade. Muitas vezes dentro dos lares. Mas o amor não é orgulhoso. Sabe, nós falamos de José. José, depois de tudo que ele passou, ele foi jogado no poço. José, ele foi vendido como escravo. Depois ele ficou preso, passou por várias situações quando ele estava no Egito. Até que o Senhor cumpriu a palavra na vida de José. Quem conhece a história de José na Bíblia? Depois dele passar por tudo isso, um dia os irmãos dele, que tinham aprontado com ele, chegaram lá no Egito. E ele era o governador, e os irmãos foram lá porque estavam passando fome. Sabe, o amor ele é provado também quando alguém nos faz mal. Porque a gente falar que a gente quer que a nossa família, nossa casa, nosso casamento, nossa igreja seja um ambiente de amor, todo mundo concorda. Mas quando um pisa no calo do outro,
Nesse caso aqui, o que aconteceu? Os irmãos aprontaram, e aprontaram feio com José. Não foi brincadeira. E ali José tinha a faca e o queijo na mão para se vingar. Porque ele estava ali, era governador do Egito, os irmãos estavam passando necessidade, foram lá de cabeça baixa, né, depois da situação. Mas a Bíblia fala que José, primeiro, chorou quando viu os irmãos. Não é que não doeu. Dói quando a gente faz por alguém e não é reconhecido. Dói quando a gente se dá conta que às vezes pessoas que a gente amava, que a gente se dedicou, nos feriram. Dói, dói. José expressou a dor dele pelo choro. Mas depois dele chorar, ele se levantou e estendeu as mãos e perdoou os irmãos. Sabe, Deus, Ele quer nos ensinar esse tipo de amor. Ele quer nos ensinar a amar também quem nos afronta. Amar também quem não nos honra. Amar, ser nobre. Porque não tem como sair ódio do nosso coração. Não tem como sair vingança. Porque o coração está tão cheio do Espírito que só pode sair o amor, a misericórdia, a graça. E eu não sei você, eu ouço essa palavra, eu estou pregando, mas eu estou ouvindo também, e eu penso, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso mais do Senhor, mais. E sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Eu tenho mais, eu tenho um transbordar de amor, eu te dou os frutos do meu Espírito, para que você seja misericordioso, para que você seja bondoso, para que você perdoe assim como eu perdoei. Porque não tem como fluirmos no amor se o rancor, a inveja, o ódio estiverem governando. Quem deve governar o nosso coração é o Espírito de Deus, e não as feridas, e não os machucados, e não as ofensas que eu e você passamos em situações em que amamos. José é a figura de Jesus. Apesar dos nossos pecados, apesar das vezes que jogamos Jesus no poço, esquecemos dele, trocamos ele por outras coisas, ele ainda assim decidiu nos perdoar e suprir as nossas necessidades. Verso 5, 1 Coríntios 13, 5. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. Quando ressentimos do mal, agimos com grosseria. Quando temos oportunidade, humilhamos, diminuímos, relembramos o erro do outro. Mas quando estamos cheios do amor e confiamos no amor de Deus, nós abrimos mão de demonstrar que estamos certos. Porque às vezes a gente está certo, gente. Às vezes a gente tem razão. Mas o amor que vem de Deus nos ajuda a abrir mão de querer sempre ter razão. Alguém aqui gosta de sempre mostrar que tem razão? Meu marido, vocês perguntam para ele vai contar para vocês. Né? Tem GC de casais essa terça-feira aqui, vem aqui que a gente vai contar uns testemunhos. Mas o amor de Deus em nós nos ajuda a andar a segunda milha. Nos ajuda
a continuar, a crer, quando outros desistiriam. Quantas pessoas já me disseram, pastora, você não desiste de mim. Aí eu penso lá no meu fundinho, assim, eu mesmo já desistiria. Mas o amor de Deus não desistiu. E o amor de Deus fica nos incomodando. Liga para tal pessoa, convida, não desiste. Porque na nossa humanidade, a gente fala, meu Deus, já falei 10 vezes. Mas o amor de Deus faz com que a gente ande a segunda milha. A Bíblia fala, não se irrita. Não fica aborrecido com facilidade. Não desiste do relacionamento quando se sente contrariado. Dizem por aí que existe a geração mimimi, dododói, coração peludo. Pessoas que precisam pisar em ovos. Você já conviveu com alguém assim? A gente precisa estar todo o tempo pisando em ovos. Porque qualquer coisa que a gente fale, a pessoa se ofende, se ressente. E aí fala assim, minha mãe, quando eu era criança, ela usava uma expressão com a gente aqui. Minha mãe não veio hoje aqui, mas ela vai assistir com certeza. Ela falava assim, eu vou colocar você no meu caderninho negro. E às vezes a gente faz assim com as pessoas. Fala, fez isso pra mim, vou colocar no meu caderninho negro. Eu lembrar disso. Além de amar pessoas que fazem isso, que a gente não seja assim. Que a gente seja leve. Que às vezes a gente que Deus possa nos ajudar a sermos pessoas maleáveis, prontas para perdoar. Que as pessoas não precisem ficar todo o tempo pisando em ovos com a gente, porque em tudo fica chateado. É muito difícil ter uma conexão de fato e avançar para um nível de profundidade na amizade, no relacionamento, quando toda hora machuca. Então, que a gente também não seja assim. Um desafio que nós temos, eu estou terminando, é não nos movermos nem por elogios e nem por críticas. Que o nosso coração esteja firmado em Deus e naquilo que Ele tem para nós. Nem todas as pessoas vão nos entender e nós não entenderemos todas as pessoas. Mas o Senhor diz, mantenha o seu amor aceso, porque o amor é tolerante. E aí você fala assim, mas como é que eu consigo isso? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Jesus aceitou ofensas, passou por injustiças. Ele foi chamado de filho do diabo. Ele foi machucado. Olhe para a cruz, pelas ofensas. Nós não queremos ser parecidos com Jesus. Todo mundo levantou a mão. Ele passou por ofensas e ele não desistiu de nos salvar. Ele prova o seu amor por nós, tendo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Nós não era esse bonzinho que você é hoje aí. Sendo nós ainda pecadores.